Salve, salve, nação rubro-negra, aqui Marquinhos Assunção, chegando nessa sexta-feira para trazer as últimas informações e as principais notícias do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Inicialmente, como sempre eu faço aqui, antes da gente trazer o giro de notícias do Mengão, eu peço a você, rubro-negro, que ainda não é inscrito no nosso canal, que se inscreva, que deixe o like, que compartilhe os conteúdos nas suas redes sociais e que, por fim, você ative o sininho das notificações para que o YouTube possa notificá-los de tudo que estiver acontecendo de novidade aqui no nosso canal. Dito isso, vamos às notícias do Mengão dessa sexta-feira. O Flamengo, que embarcou na última quarta-feira para os Estados Unidos para disputas do Campeonato Mundial de Clubes, conseguiu embarcar sem nenhum desfalque de ordem médica. Porém, 2 jogadores ainda são dúvidas para a estreia contra o Esperance da Tunísia na próxima segunda-feira, dia 16, na Filadélfia. Depois de desembarcar pela manhã ontem, quinta-feira, nos Estados Unidos, o elenco rubro-negro de Felipe Luiz já realizou ontem à tarde, às 18 horas, horário local, a atividade realizada na Universidade de Stockton, em Atlantic City, Nova Jersey, né? Atualizando que a delegação rubro-negra desembarcou em solo americano ontem, quinta-feira, às 9 horas e 32 minutos, horário de Brasília, já agora estando em solo americano. Faltava só o Flamengo dos 4 brasileiros que disputam a competição. Na atividade de ontem à tarde, já nos Estados Unidos, o técnico Felipe Luiz poupou os jogadores Alexandro e Arrascaeta, uma vez que os dois foram os únicos jogadores que estavam na data FIFA e jogaram as 2 partidas com minutagem alta, diferente do restante que foi convocado. Sobre os 2 últimos que estavam no departamento médico rubro-negro, De La Cruz ficou na fisioterapia ontem e é esperado no treino do sábado. Já Gonzalo Plata apurou a parte física, participou de parte do treinamento e amanhã provavelmente deve participar normalmente da atividade junto com o restante do grupo. O Flamengo volta a treinar hoje, sexta-feira, às 9h30 da manhã, horário local, onde Felipe Luiz começará finalmente a trabalhar o time que pretende mandar a campo na estreia contra o Esperance de Tunis. Na atividade de hoje, o treinador já deve contar com Arrascaeta e Alexandro, poupados da atividade de ontem, assim como também com Gonzalo Plata, que deve ser finalmente integrado ao restante do elenco. Ainda resta dúvida da participação de Nicolás de la Cruz na estreia na próxima segunda-feira contra o Esperance de Tunis. Vamos aguardar a evolução desses treinamentos. Ontem foi a primeira de 4 atividades que Felipe Luiz terá antes da estreia na segunda-feira, dia 16, às 10 horas da noite, horário de Brasília. O paredão rubro-negro Agostinho Rossi foi eleito o melhor goleiro do futebol brasileiro no mês de maio. Muito merecido por tudo que passou, até por parte da própria torcida do Flamengo, que tinha muita desconfiança no grande goleiro argentino do Flamengo, Agostinho Rossi. 6 jogos finalizaram a 12ª rodada do Campeonato Brasileiro ontem à noite. Logicamente que a gente sabe que só foram 6 porque 4 jogos foram adiados, simplesmente os 4 jogos que envolviam os times que estão na disputa do Mundial. Veja os resultados de ontem: Bragantino 0, Bahia 3, Vitória da Bahia 0, Cruzeiro 0, Fortaleza 2, Cruzeiro Santos, Grêmio 1, Corinthians 1, Atlético Mineiro 2, Internacional de Porto Alegre 0, São Paulo 1, Vasco da Gama 3. Com os resultados parciais da 12ª rodada, logicamente que faltando os 4 jogos onde estão envolvidos 4 times brasileiros que estão na disputa do Mundial, o Flamengo continua como líder da competição, agora com o mesmo número de pontos do Cruzeiro, só que com um jogo a menos e com 11 gols a mais de saldo, que é o segundo critério de desempate da competição. O Campeonato Brasileiro vai parar
por conta da realização do Mundial de Clubes, e nessa paralisação o G4 está formado da seguinte maneira: em primeiro, Flamengo com 24 pontos, em segundo, Cruzeiro com 24, em terceiro, Bragantino com 23 e em quarto, Palmeiras com 22. O Z4, a zona do rebaixamento, está assim formado: em 17º, Internacional com 11 pontos, em 18º, Fortaleza com 10, em 19º, Juventude com 8 e em 20º lugar, sem nenhuma vitória no campeonato, o Sport Clube do Recife com 3 pontos. Ontem, quinta-feira, teve a estreia no futebol feminino do Flamengo. A categoria sub-20 estreou no Brasileirão da categoria, jogando contra o Real Helps do Rio de Janeiro, no campo do São Cristóvão. O Flamengo jogou como visitante e venceu por 8-0. Os gols foram marcados por Ana Luísa 2 vezes, Carol Martins 2 vezes, Leane 2 vezes, Laís e Maria Fernanda completaram o placar. O Flamengo agora volta a jogar na próxima quarta-feira, dia 18, na Gávea, às 15 horas, ainda sem local definido. Lembrando que o Flamengo Futebol Feminino Sub-20 é o atual campeão brasileiro da categoria. Às vésperas do início da Copa do Mundo de Clubes, o site The Athletic publicou um ranking de hierarquia dos times que vão disputar o torneio. O Bayern de Munique lidera a lista, enquanto o melhor brasileiro é o Flamengo na 12ª posição. Na América do Sul, o Flamengo só está atrás do River Plate, que é o 11º colocado. Esse ranking levou em consideração aspectos variados, além apenas da força dos times atuais, além dos resultados recentes. A publicação considerou as finanças dos clubes, gastos em reforços, por exemplo, a popularidade média de público e total de seguidores e redes sociais, e também a história desses times, os títulos conquistados anteriormente. O Flamengo foi o último dos times brasileiros a chegar nos Estados Unidos para disputar o Mundial. E o Flamengo, não tendo nenhuma relação com sendo o último, mas o Flamengo é o time que tem a maior quantidade de jogadores da base entre os 4 clubes brasileiros. Veio muita gente dizer que o Felipe Luiz não dá chance aos meninos da base, mas está aí. O Flamengo é o time dos 4 brasileiros, dentre os 4 brasileiros, que mais levou jogadores de base. Ao todo, o Flamengo relacionou 31 atletas para a viagem, sendo desses 10 formados na base do clube. Os goleiros Matheus Cunha, Diogo Alves e Léo Nanete, os defensores Wesley, Cleiton e João Vitor, os meias Everton Araújo e Matheus Gonçalves, e Joshua, e o atacante Wallace Ian. Portanto, está aí. Dos 31 jogadores que o Flamengo levou para a disputa do Mundial, 10 são formados na nossa base. Sem falar que ainda tem 4 convocados que ficaram no Brasil, dentre eles todos da categoria de base: Lohan, Daniel Salles, né? e outros. Os Estados Unidos, por serem um país de proporções continentais, assim como é também o Brasil, fará com que alguns times percorram grandes distâncias durante a fase de grupo. Saiba agora quem mais andará, quem menos percorrerá e a situação de cada brasileiro. Primeiro, nós vamos mostrar quem mais andou, quem menos andou, quando se dirigiu das suas cidades para os Estados Unidos. Quem mais andou foi o Mamelodi Sundowns, com 15.888 quilômetros. Em segundo, o Auckland City, com 15.488. Em último, o Seattle Sounders, com 0 quilômetro, né? Bora lá. E entre os brasileiros, o Botafogo percorreu 12.668 quilômetros, o Fluminense 9.517, o Palmeiras 9.445 e o Flamengo percorreu menos, 9.151. Dentro dos Estados Unidos, dentro da disputa da fase de grupos, quem mais vai percorrer quilometragem na competição é o Atlético de Madrid, juntamente com o River Plate, com 3.144 quilômetros. E o último, quem menos vai percorrer, é o Monterrey do México e o Seattle Sounders, com 0 quilômetro. Dentre os brasileiros, o Fluminense na fase de grupo vai percorrer 1.748 quilômetros,
o Palmeiras 1.748 também, o Botafogo 1.572 e em último o Flamengo em 1.408 quilômetros. Bom, meus amigos, ontem, quinta-feira, antes do primeiro treinamento do Flamengo lá nos Estados Unidos, o diretor técnico do clube, José Boto, falou em entrevista por conta do início da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Separamos algumas aspas do José Boto em fala ontem na entrevista coletiva. Inicialmente, ele tomou a palavra para falar do assunto que domina o nome Flamengo nesse momento, que é o meio-campista Gerson, deixando bem claro que da sua fala sobre o assunto não caberia perguntas ao longo da própria entrevista. Ele foi tipo um pronunciamento sobre a questão do Gerson. Primeiro falou que Gerson até o momento é jogador do Flamengo com todos os direitos e deveres de um jogador do clube. Falou também que o atleta está motivado para as disputas da competição e que quanto a ele estar no time titular ou não, a decisão não é dele, a decisão é da comissão técnica do Flamengo. Criticou que sempre que o Flamengo está jogando ou decidindo algo grande, partidas decisivas, partidas importantes, aparecem notícias como as sobre o Bruno Henrique nessa questão das apostas esportivas. E ele tem razão, pode prestar atenção que em momentos decisivos para o Flamengo sempre aparece esse tipo de notícia. Garantiu que todos os jogadores e todos os profissionais que estão nos Estados Unidos defendendo as cores do Flamengo estão focados e motivados para o melhor resultado na competição. Sobre o objetivo do Flamengo na competição, disse que a primeira meta é passar da fase de grupos, chegando às oitavas de final. E aí é jogo a jogo que vai se decidindo. Afirmou o favoritismo dos times europeus para a competição, mas alertando que a condição de final de temporada deles pode sim beneficiar os times sul-americanos. Falar em time sul-americano, ele disse que os times sul-americanos estarão sendo postos à prova diante dos europeus, até porque muita gente acredita que os europeus vão passar o carro na frente dos sul-americanos. Olha, e eu penso totalmente diferente. Disse também que não tem dúvida nenhuma de que o elenco do Flamengo, caso jogasse na Premier League, lutaria pelas primeiras colocações do campeonato mais disputado do mundo. E, por fim, elogiou também o Aeroflá da última quarta-feira, o primeiro que ele participou, e disse que em quase 40 anos de profissão experienciou, disse essa palavra que eu não sei nem se existe, experienciou duas situações no Flamengo que já lhe marcaram muito. A chegada do Flamengo em São Luís do Maranhão para jogo da Copa do Brasil contra o Botafogo da Paraíba, e no Aeroflá ontem, que disse que nunca pensou que ia viver na vida dele um momento tão importante como foi a saída do Flamengo do Rio de Janeiro para a disputa do Mundial de Clubes nos Estados Unidos. Para finalizar esse giro de notícias do Flamengo, eu diria a você que a Conmebol anunciou ontem, quinta-feira, que Alejandro Domingos foi reeleito presidente da entidade, ficando agora até o ano de 2031. A primeira ação do paraguaio para o novo mandato é a criação do fair play financeiro para os clubes da América do Sul. Olha que notícia boa. Tomara que ele consiga chegar ao fim, né? Que ele consiga iniciar esse projeto do fair play e levá-lo até o final, fazendo com que ele seja implantado aqui na América do Sul, para que a gente possa moralizar o futebol. O que não pode é gente que está vendendo o almoço para pagar a janta, está aí posando de grande contratador, né? E aí devendo todo mundo. Meus amigos, essas são as notícias do Flamengo dessa sexta-feira, dia 13 de junho de 2025. A gente vai ficando por aqui, dizendo um até breve, um até logo, falando fiquem todos com Deus, porque eu sempre estou com ele. Saudações rubro-negras. Fui!